Eu não sei falar a sigla, não. O FABC, parece mais óbvio. Desculpa. E o professor... nem sempre o mais complicado é o que tem prevalência, eu concordo. E o professor, em seguida, o professor Sebastião Esquirra, da UMESP. Eu, o professor Teófilo Zifiotes, da Universidade Federal de Santa Catarina, vou fazer apenas a mediação. Então, para começar já os trabalhos, o professor Sérgio Amadeu da Silveira, da UFABC. Obrigado, prazer estar com vocês, obrigado pelo convite. Eu vou começar, vou fazer uma abordagem numa mesa que tem uma amplitude muito grande. Então, eu peço desculpas se a minha abordagem não for exatamente aquilo que se esperava. Mas o que eu vou querer falar sobre esse tema são os confrontos que eu denomino de tecnopolíticos que estão acontecendo hoje. Em primeiro lugar, é preciso considerar que, cada vez mais, nós temos claro que as disputas econômicas e políticas são feitas também e principalmente pelas tecnologias. Se você pegar teóricos antigos, já como o professor Landon Wiener, ele dizia, num texto dele, né, A Baleia e o Reator, que ainda não está traduzido para o português, mas no capítulo 2, né, se os artefatos têm política, ele mostrava que, obviamente, uma equação ela não tem uma função política ou diretamente política, mas ele mostrava que ela pode vir a ter, enquanto que algumas tecnologias já nascem com determinações políticas. E o exemplo claro na verdade, a arquitetura utilizada nas pontes que ele utiliza no texto dele, em Long Island, que era exatamente para evitar que pobres chegassem numa área específica de Nova York, né? Como é que você vota alguma coisa, assim, mesmo nos Estados Unidos, contra pobres? Não, eu não quero que negros e pobres vá até um lugar. Não, você não ia conseguir fazer isso. Mas você consegue fazer uma ponte com a dada configuração que os ônibus não conseguem passar, e aí você justifica tecnicamente que aquilo, na verdade, é uma questão técnica. Ou seja, há uma série de confrontos, e não são de hoje. Mas no mundo das redes digitais, onde a tecnologia é uma caixa preta, onde as redes de formação dessa tecnologia, se vocês utilizarem os passos do Bruno Latour ou as suas interpretações, você vai ver que quanto mais essas tecnologias se consolidam, mais elas nos aparentam, ou elas aparecem como mágica. E é assim que a indústria tem feito, e é assim que nós estamos caminhando. Mas esses confrontos, muitas vezes, eles não conseguem estar todos escondidos, né, por trás dessa couraça chamada técnica ou tecnologia. Alguns deles, eles viram questões que param nos parlamentos, né? Você pega hoje no mundo, em quase todos os países do mundo, a disputa pelo controle de uma rede transnacional, que é a internet, mas a disputa pelo controle da rede transnacional, ela é feita em cada país, com a aprovação de leis, né? Leis, principalmente, que quebrem um princípio pelo qual a internet se organizou, que é o princípio da neutralidade da rede, né? E o que diz o princípio da neutralidade da rede, né? Ele diz que quem controla os cabos por onde passam os fluxos de informação deve ser neutros em relação a esse fluxo, né? Ele pode até diferenciar velocidades, mas ele não pode dizer o que você vai acessar, ele não pode cobrar por tipos de aplicação, mas a net neutralidade, ou a net neutrality, ou neutralidade de rede em português, ela é um elemento que se coloca contra o interesse de um diminuto oligopólio, né, claro, um diminuto grupo de empresas
de telecomunicações. Essas empresas, elas são gigantescas, elas estavam nas mãos do Estado até os anos 80, tirando um país, que são os Estados Unidos da América do Norte. Em todos os outros lugares do mundo, elas foram construídas por governos. Só que, no período do auge do neoliberalismo, era preciso passar para o mercado setores altamente lucrativos. E por isso que essas teles, que trabalham com questões públicas, foram privatizadas. E o que se privatizou? Se privatizou as vias por onde se viabiliza a internet. As estradas, as redes, os cabos. Tudo isso está na mão de um, insisto, diminuto grupo de corporações. E essas corporações perceberam que, tirando a comunicação face a face, todas as demais formas de comunicação tenderão a se digitalizar e cair na rede. Rede essa cuja a infraestrutura física é controlada por essas empresas. Então, olha só, para quem temia na velha guarda o monopólio de uma empresa como a Globo, não sabe o que é o monopólio da infraestrutura de telecom para a comunicação que nós estamos exercendo, principalmente em rede. Essas empresas, elas, portanto, elas jogam a ideia da livre iniciativa. E essa ideia é muito forte. Elas dizem assim, eu sou uma empresa, eu controlo os cabos, eu vendo acesso. Eu tenho que ter total direito de ter livre iniciativa e criar todos os modelos de negócio possível para os meus cabos. Inclusive, a precificação diferenciada. Se você for acessar determinado site, você paga mais caro. Se você for acessar determinado tipo de aplicação, você paga mais barato. Então, eles clamam pela livre iniciativa. Só que, olha, aí é exatamente onde a falácia liberal ela se esfarinha. Sabe por quê? Porque a liberdade de negócio deles é, na verdade, o aprisionamento de todos os outros segmentos e setores da sociedade. E o que está em jogo não é só se eu vou pagar $5 a mais para acessar vídeo ou não, se eles vão transformar a internet numa grande rede de TV a cabo. Não é só isso. TV a cabo, vocês sabem que vocês pagam por determinado tipo de pacotes. Não é só isso. O que está em jogo é que a internet é uma rede aberta não proprietária, desenvolvida colaborativamente, nas suas camadas lógicas. Ela é assim. Nós não sabemos se alguém está inventando uma nova aplicação da internet que vai nos encantar e vai nos levar a todos, que vai fazer um uso. Nós não sabemos se a minha Universidade Federal do ABC está criando a internet holográfica, que vai ter um protocolo específico e vai passar pelas redes das teles. Mas, se eles puderem quebrar a neutralidade, sabe o que eles vão fazer? Tudo que eu fizer de novo e não tiver inserido no modelo de negócio deles, nos pacotes de dados, eles vão poder bloquear, eles vão poder filtrar, eles vão poder impedir. Então, o que eles querem, mais do que cobrar $5 a mais, é ter o controle da criatividade, de toda a criatividade que nós podemos exercer tecnologicamente, técnico-culturalmente na internet. Na verdade, e eles estão fazendo isso de uma forma muito precisa. Eles viram que eles perderam no Chile, perderam no Brasil. O Marco se viu uma lei interessante, que tem muita coisa ruim, mas tem uma coisa boa, que é a defesa da neutralidade da rede. Na Holanda, tem leis que defendem a neutralidade da rede. Em vários lugares nós temos essa batalha contra esse oligopólio. Mas o que eles decidiram? Eles decidiram fazer parcerias com corporações gigantescas também, que são da área de conteúdo e de aplicação. Corporações como o Facebook. E o Facebook, ávido por se tornar, engolir a web para dentro do jardim murado do Zuckerberg, o Zuckerberg viu a possibilidade de fazer uma parceria e dar acesso gratuito para toda a população que, usando o celular, acessar as empresas do Facebook. Ou seja,
o famoso zero rating, ou franquia zero. A franquia zero nada mais é do que essa empresa, Facebook ou qualquer outra, paga a tua conta de celular quando você acessar o Facebook. Bom, num país como o nosso, onde mais de 70% usa celulares só para receber, né, você vê que ele vai concentrar mais o tráfego. Concentrar o tráfego nada mais é do que conseguir muito dinheiro, muito capital. O tráfego na internet, o acesso que você tem, ele representa claramente um capital, um dos principais capitais na economia informacional. Então, o que nós vamos fazer é estar concentrando o tráfego cada vez mais num diminuto grupo de empresas. O McChesney, o Robert McChesney tem esse livro, já é antigo, Digital Disconnected. Ele argumenta que a concentração de capital, o aumento de patentes da tecnologia digital, sistemas proprietários e outras políticas estão tornando a internet um lugar entorpecido pelo mercado, porque não era, mas é o que está acontecendo. De uma outra linha, o criador do termo net neutrality, o coreano nascido nos Estados Unidos, na verdade, o norte-americano de família coreana, o Chin Woo, ele tem esse livro traduzido em português, onde ele tem uma visão bastante criticável, mas uma visão de ascensão e queda, historicamente, das coisas, né? Isso é uma visão, um pressuposto histórico, mas, de qualquer forma, nesse livro Impérios da Comunicação, ele diz, a internet nasceu livre, nasceu aberta, mas ela vai ser aprisionada. E o grande vilão dessa história são, na verdade, as corporações de telecom e suas fusões com a indústria de conteúdo. Se você olhar, eu tirei isso recentemente do Alexa, os 10 sites mais acessados na web. Se você for ver, é curioso, né? Que já chega o Baidu em quarto lugar, a Wikipedia se mantém forte ali, é o único site não comercial. E se eu mostrasse isso aqui para vocês há 10 anos atrás, vocês vão ver que ia ter vários outros sites não comerciais, mas as corporações estão avançando muito fortemente e corporações asiáticas chegando a ocupar, obviamente, as primeiras posições da rede também. Isso é para mostrar, por exemplo, que as audiências, você consegue ver de onde elas vêm, né? E se você pegar aí no Facebook, você vê que ele concentra 32% da audiência dos Estados Unidos, né? E essas corporações, elas vão oferecendo cada vez mais coisas na internet, de modo que você veja, essa análise da Cisco, que é o centro de análise que eles fazem a partir do controle que eles têm quase monopolístico de roteadores no planeta, então eles analisam o fluxo e prevêem coisas, e muitas vezes são previsões engajadas, não são previsões, vamos dizer, científicas, no sentido de desinteressadas, vamos dizer assim. Mas, se você for ver, eles preveem que, vocês olhando a segunda linha de baixo para cima, de file sharing, que são compartilhamentos de arquivo, aquilo é o que está sendo compartilhado, é o fluxo em petabytes do que está sendo compartilhado em redes peer-to-peer. As redes peer-to-peer já chegaram a ser 70% do fluxo da internet. Agora, o Internet Vídeo, quando vocês estão vendo ali, 28.768 petabytes de fluxo de dados em 2015, significa que o streaming e formas comerciais de fluxo de vídeos é o que estão imperando, né? Você tem uma queda naquilo que seria os compartilhamentos peer-to-peer. Só para quem não se lembra o que é um petabyte equivale a 10 elevado a 15. Não ajudei em nada, né? Tudo bem. Mas a internet já transaciona hoje em fluxo de dados 1.4 zettabytes. E a tendência é aumentar. Isso traz uma série de questões para a gente. Isso não é uma frase desprovida de consequência.
esse volume de dados todos fará alterações enormes em todas as ciências, principalmente nas ciências sociais. Porque se você quiser analisar os fenômenos de rede, você vai ter que acompanhar esse fluxo de dados. E, curiosamente, se você for ver, o tráfego de vigilância por vídeo quase dobrou em 2015. Ele passou de 272 petabytes para 516 petabytes por mês. Câmeras de vídeo que são conectadas à internet. E a Cisco prevê que ele chegará a ser 3,9% ou quase 4% do tráfego da internet em 2020. As câmeras de vídeo. Não é à toa que, há alguns meses atrás, o maior ataque hacker já ocorrido na história americana, que tirou do ar, derrubou vários sites por negação de serviço, vieram de câmeras de um vírus, ou de um verme, desculpe, instalado em câmeras de vídeo. Em câmeras de vídeos conectadas na internet. Boa parte delas, oriundas desse ataque, veio de câmeras de vídeo no Brasil. Não só do Brasil, da Europa também, da Ásia, mas o Brasil foi forte no ataque, ou seja, ele dominou, tornou aquele device um zumbi e atacou efetivamente ali vários sites norte-americanos, né? Então, o que nós estamos vivendo? Uma queda de fluxos de redes peer-to-peer, que era uma tecnologia de compartilhamento, e um aumento das tecnologias de vigilância. Esses dois movimentos estão acontecendo simultaneamente. Nós estamos vendo que o neoliberalismo está avançando na rede muito fortemente. A rede não nasceu nas mãos das corporações, ao contrário do que alguns possam pensar, mas as corporações foram se assenhorando das redes, né? E elas atualmente estão deslocando muito fortemente as perspectivas utópicas que a gente tem nas redes. E isso é uma coisa preocupante. Se você pensar que em 2005, 14% dos brasileiros conectados tinham blogs, faziam blogs, hoje você vê que esse número despencou. As pessoas, 74%, têm perfis em redes sociais como o Facebook. Só que é completamente diferente. Inclusive porque você não domina o conteúdo que está lá. E essa lógica da rede social, que, de uma certa maneira, permitiu a articulação das pessoas, permitiu a articulação de manifestações, permitiu várias novidades nas ações culturais e políticas, elas são polos verticalizados e controlados. Até a visualização dos posts são controlados, na verdade, por quem detém o gerenciamento ou a propriedade daquela rede. E ela reforça uma técnica, uma expressão muito clara da espetacularização, que por sua vez, segundo Guy Debord, já era, quando ele escreveu o livro Sociedade do Espetáculo, em 1968, a espetacularização era fruto de uma sociedade, criava uma sociedade visual. Mas mais do que isso, porque para o capitalismo vender tudo aquilo que ele vende, ele precisa transformar cada produto em um espetáculo. O ato de comprar tem que ser espetacular. E, na verdade, é isso que você tem. Só que isso não refluiu da comunicação de massas para a comunicação em rede. Isso aumentou a espetacularização da sociedade e a absorção das energias criativas, o aprisionamento da colaboração e sua transformação em trabalho não pago é o que nós estamos vivendo aqui. Então, veja bem, quando a minha filha vai numa balada e joga a foto dela, ela se divertindo com as amigas, primeiro, ela está gerando conteúdo gratuito para o Facebook. Segundo, ela está gerando acesso para o Facebook, porque todos os amigos vão ver. Terceiro, ela não está recebendo nada por isso. Isso se chama mais-valia extraída fora do ambiente de trabalho. Mais-valia social. Eu sei que a mais-valia sempre foi social, mas literalmente uma expressão, se você quiser fazer uma interpretação marxista, do que o Rafael Evangelista da Unicamp chama de... Outros também chamaram, mas eu me lembro bem que ele escreveu isso. Ele escreveu uma coisa que falava mais-valia 2.0, a extração das energias até de quem não está trabalhando. E um desvirtuamento da rebelião. Os hackers, que o André Gorz já chamou de dissidentes do capital, as comunidades que faziam ataques
e faziam também desenvolvimentos de soluções, você tem um desvirtuamento hoje, uma disputa grande do hacking, que mostra que o hacking venceu. Por exemplo, o hackathon da Globo. Nós vamos ver ali uma maratona hacker. O da Globo, tudo bem. Esse que vem agora é o pior. É o Hack the World da Ambev. Pô, os caras já não se contentam em transformar toda a cerveja em água. Agora, que é o absurdo do neoliberalismo, a eficiência para ele ganhar dinheiro e a sociedade que se exploda. A gente só toma água agora de cerveja. Até a Patrícia, vejam vocês, cerveja uruguaia, que muito apreciava, eu muito gostava, ela agora virou água. Quer dizer, essa usurpação, ela entra em várias notícias, em vários momentos, em várias ações culturais. Eu pus essa série do Netflix, né? Na verdade não é do Netflix, mas que está na rede norte-americana, porque tem uma palavra que é a nossa democracia foi hackeada. E, de certa maneira, não no sentido do hacking, que é positivo, mas no sentido do cracking, né? É o que nós estamos vivendo agora. Um domínio corporativo da rede, uma militarização da internet, que amplia os riscos da democracia. Isso por causa da estratégia norte-americana de poder global. Vocês podem falar frases de efeito, mas eu peço 2 minutos, eu vou poder justificar. Esse livro, In Athena's Camp, é um livro básico, porque ele é da Rand Corporation, de 2 estrategistas importantes e pesquisadores do Departamento de Estado americano, John Arquila e David Honfeld. Em Athena's Camp, a lógica é muito simples. Ele dizia, já nos anos 90, é preciso trocar Marte, o poderoso deus da guerra, por Atena, a deusa da sabedoria bem armada. E ele diz, por que isso? Porque o jogo da sociedade da informação, ele embaralha completamente o cenário que nós estamos vivendo para o poder norte-americano. De outra forma, a supremacia que os Estados Unidos têm no ar, em terra e no mar, não é a mesma coisa no ciberespaço. Essa é a tese deles. E eles diziam que tem 5 grandes fronteiras. Fronteira aeroespacial, foi onde o Brzezinski derrotou a União Soviética com o projeto Guerra nas Estrelas, projeto maluco. Os soviéticos tiveram que pedir arrego, porque era um PIB brasileiro de satélites, só de satélites, eu me rendo. Quer dizer, fronteira aeroespacial pacificada, fronteira com o Canadá é terrestre, com o sul do México pacificada, fronteira marítima não tem para ninguém, a doutrina americana não é de soldado, é de mariners. Fronteira aérea, só os ex-soviéticos poderiam enfrentá-los no ar, tanto é que a doutrina deles antes é dominar espaço aéreo. E só tinha 2 fronteiras que eles não dominavam, a interna e o ciberespaço. É onde vem, na verdade, o ataque de 11 de setembro, a fronteira interna. 2 aviões são transformados em bombas, e vários aviões, na verdade, e isso ataca, isso faz com que o Departamento de Estado americano passe a olhar e passe a ter mais hegemonia esse tipo de doutrina do David Honfeld e do John Arquila. Ou seja, a ação pontual contra inimigos é abandonada para substituição de uma ação massiva em rede. Então, a CIA perde força, ganha mais força a NSA. Então, o que você tem é a transformação da internet num ambiente completamente militarizado. Aí você fala, isso é uma interpretação exagerada. Gostaria de dizer que esse cara aqui, esse livro está disponível em rede, vocês poderiam ler, Cyberpower, de um dos principais teóricos de relações internacionais, um liberal, da teoria liberal das relações internacionais, Joseph Nye. Ele, junto com Keohane, lançaram a ideia do soft power, que os Estados Unidos governa não só pelo hard power, governa também por Hollywood, soft power. E eles mudaram isso depois para smart power, que é a combinação do soft e do hard power. Mas ele escreve esse livro em 2008, esse aqui, é um pequeno livro, Cyberpower, onde ele diz o seguinte, nós não temos a supremacia nesse terreno, e ele justifica praticamente, para bom entendedor, tudo que é feito em seguida e é denunciado pelo Edward Snowden. O que nós estamos vivendo é o quê? Um trabalho de Big Data, Data Mining, ou seja, todas as ações
são feitas para considerar, a qualquer momento, uma pessoa pode ser um inimigo do Estado americano e ela é praticamente vigiada, insistentemente suas mensagens são escaneadas, e os Estados Unidos militarizaram a internet usando tecnologias que estão à disposição das empresas. As relações entre o Estado americano e diversas empresas americanas, o meu tempo está acabando, eu não tenho tempo de mostrar, mas, por exemplo, o Facebook, eu fiz uma pesquisa com as cartas dessas empresas apoiando um projeto de lei chamado CISPA, é um projeto de lei norte-americano. Eu baixei todas as cartas. Como diz o Assange, os americanos são geniais porque eles escrevem tudo o que eles fazem. Então, na verdade, se você lê a carta dessas empresas, é um negócio assustador. As empresas... Como é que é feita a vigilância massiva mundial? Ela é feita a partir de empresas. A partir de empresas, de todas as empresas que nós usamos acriticamente, que nós trabalhamos de maneira com elas até mesmo afetuosas. Como diz a Gisele Belgman, empresas com ícones fofinhos, né? Que você toda tem aquele afeto, etc. Eles têm um data center desse tamanho, isso é uma montanha gigantesca no deserto do Utah, com 2 caixas de água ali acima para refrigerar as mensagens que eles captam do mundo inteiro. Na verdade, sim, eles escaneiam o mundo todo. Eles militarizaram a rede. E aí, eu só pediria, meu tempo acabou agora, apesar que no meu está dando 26 minutos, se você me permite 2 minutos só para falar do final. Quer dizer, não é o final, mas eu paro por aqui. Nessa mudança que está havendo, desses confrontos tecnopolíticos, uma questão muito séria. Os algoritmos que estão sendo usados em drones, hoje, eles serão cada vez mais usados nas cidades, principalmente smart cities, cidades digitais e tudo mais. E é preciso ver o seguinte, como é que funciona um drone? Um drone antes eram 9 câmeras de alta resolução vigiando uma região. Agora, há um tempo atrás, com o Bush, depois do 11 de setembro, com essa militarização da rede simultaneamente, os drones passaram a ganhar 2 mísseis, no começo, o Hellfire, e passaram a ser também armas de ataque. São autônomos. E que alguns teóricos, eu não tenho tempo, mas eles dizem que eles são mais humanos que os próprios humanos. Eu aconselho que vocês leiam esse livro, Teoria do Drone, do Grégoire Chamayou. Ele tem todo um debate sobre isso, mas eu não tenho tempo, mas eu queria... Não, é só um segundinho, só um segundinho. Obrigado. Então, eu vou só falar o seguinte. Esses autômatos, eu vou dar um exemplo. Eles já estão fazendo isso em Israel. Israel fazendo isso junto com outros nos territórios palestinos. Um conjunto de drones sobrevoa o Estado palestino e as áreas da Palestina, certo? Tudo bem. Sobrevoa. Um drone não tem piloto, então ele pode ficar vários dias no ar, ele tem bateria solar, ele tem várias vantagens. E quando ele tem que descer, um outro já subiu e ocupa a sua posição de rastreamento. Qual é a ideia? A ideia é filmar o território, identificar padrões. Então, eles identificam os padrões. Todo dia, esse ponto 001, 04, E45, sai daqui e vai até esse outro prédio. Aí ele volta para cá. No fim de semana, ele dá uma volta assim. Eles filmam tudo em tempo real, isso vai para banco de dados. Aí você fala, mas para que isso? Pelo seguinte, quando esse caminhão sair daqui e chegar até esse posto de fronteira e explodir, eu só volto o filme e eu vejo de onde ele saiu. São tecnologias de vizinhança, de padrão, são tecnologias governadas por algoritmos. Esses algoritmos, essas tecnologias, estarão a serviço das cidades, estarão a serviço dos chamadas cidades inteligentes. Algumas já estão. E nós precisamos colocar um freio nisso. Discutir que projetos tecnológicos têm que embarcar dentro deles
a ideia de direitos humanos. Tem que ser privacy by design. Ou seja, na concepção dele, você já tem que ter os direitos, as garantias. Tecnologias não podem ser vistas como neutras. Principalmente algoritmos preditivos, algoritmos que se alteram e que aprendem com o que está acontecendo. Então, eu gostaria de terminar dizendo assim, os autômatos que vêm por aí são autônomos robôs, porque o Android é um autômato, desculpe, o drone, mas ele é ainda considerado uma coisa meio estranha. Mas os que estarão em solo estarão à disposição de cidades, aparatos de segurança e já estão sendo treinados. Né? Então, tudo isso traz novas perspectivas de debate da tecnopolítica. Isso não é técnico, isso é uma discussão do que queremos e quem governa esses algoritmos. Obrigado, professor. Bom, foi uma boa retomada, muita energia. Então, agora vamos ouvir o professor Sebastião Esquirra. Bom, eu vou começar dizendo a vocês que era previsível que quando eu vi que o Serginho estava, eu falei assim, eu vou ficar quieto. Ponderei muito se eu devia falar, porque já vi o Sérgio, já estive em outros momentos com ele, e sei que o Sérgio tem um potencial extraordinário, uma lógica, e é sempre muito estimulante ouvi-lo. O Sérgio realmente me surpreende, eu fico com a sensação que eu tenho que fazer um curso com ele para pegar todas essas fontes. É óbvio que é uma outra área, são áreas muito distintas. Eu venho da tecnologia há muitos anos, mas venho da tecnologia da imagem, né? Câmera fotográfica, câmera de cinema, ilha de edição, moviola, projeção, revelação de negativo, diapositivo, granulação de papel, né? Aquelas coisas. Então, eu sou de uma geração que, na comunicação que tinha uma proximidade com a tecnologia, mas dessa área. E o Sérgio, essa economia, o estudo da economia, dessa angulação econômica que o Sérgio faz, político-econômica, né? Sobretudo político, o Sérgio dá um banho. Então, o que ele falou do drone agora, eu não tinha ideia que isso estava desse jeito, e fico estimulado, altamente estimulado. Eu vou ter que fazer essa declaração de amor ao Sérgio e à sua explanação, mas já adiantando que não vai dar tempo de eu ler o que ele está propondo, esse livro sobre o drone, porque estou com outras literaturas. Então, eu estou... primeiro, eu queria dizer ao Trivinho, se ele estiver presente, mas ao Rifiotes, que é braço direito do Trivinho, e a turma aqui, dizer assim, parabéns por esse título, hein? Que título, hein? Monopólios transmediáticos, convergências tecnológicas e direito à comunicação. Acenos e ameaças à democracia na comunicação e na cultura. Pô, isso aqui é mais que uma tese de doutorado, isso aqui é uma livre docência, né? Porque cada negócio desse aqui dá 400 páginas. Monopólio transmediático, não é nem midiáticos, que já seria uma grande complicação, né? Você tentar imaginar os monopólios midiáticos hoje, aí, quiçá os transmediáticos. Aí você recorta um segundo ponto, convergências tecnológicas, que é uma coisa que já deu muito pano para manga no meio da gente, e direitos à comunicação. Puxa vida, quanta coisa. Acenos e ameaça à democracia, mas superando, então, de forma muito assim corajosa, destemida, assim como a academia nos faz, lá vamos nós para o próximo slide. Bom, por que foi bom ouvir o Sérgio? Porque o Sérgio tem um panorama extremamente preciso, brilhante, eu tenho certeza que traz uma contribuição extrema para vocês, para nós todos, para mim também, para todos nós da Beciber, mas eu vou abrir mão dessa análise, mesmo que o tema do simpósio seja democracia e liberdade. Sabe por quê? Porque eu tinha certeza que o Sérgio daria conta disso, e não é a minha praia. Então, eu falei para o Trivinho, eu vou ficar mais no que eu estou escrevendo. Então, eu estou dentro da comunicação, procurando um ninho nessa questão das tecnologias digitais e os efeitos dela na comunicação. E, de cara, eu falo que eu estou focando nas tecnologias humanas. Eu estou tomando coragem de falar isso pela primeira vez. Eu já não sou mais garoto, já passei por todos os estágios lá na USP, levei porrada. Você não é o único, não, viu? Ele ficou falando, eu desagrado aqui, desagrado lá. Né? Quem conhece o ambiente acadêmico sabe que a gente leva pancada, sobretudo por causa disso aqui.
Quando eu falava que as tecnologias tinham que fazer parte do universo de reflexão, ou de convívio, ou de compreensão dos comunicadores, eu fui professor do departamento de jornalismo, da ECA, onde eu fiz depois eu fiz antes meu mestrado e doutorado e o pós-doutorado. Eu era xingado, eu tinha que fazer parte do colegiado, do programa, para poder me defender, porque se bobeasse, eles me mandavam embora. Eu era concursado, então não podia, então tinha que ficar lá para me explicar. Então eu vou para uma outra angulação. Eu assumo que a troca de sentidos é a essência de tudo. E a troca de sentidos entre nós e o meio ambiente, ou entre nós e nós mesmos, ou até entre eu comigo mesmo, é a essência de tudo. Por quê? Porque foi falado de manhã que nós estamos acostumados a olhar as tecnologias, a nossa participação, daqui para frente. Eu falo, não, peraí, é uma coisa intrínseca. Não existe comunicação que não passe pelos sentidos humanos. Vocês me ouvem e me veem. Então, vocês estão usando o ouvido e o cérebro através da conexão do seu olho. Qualquer tipo de input que existe em você é um processo comunicativo. Então, eu estou reangulando, né, a minha análise. Bom, isto e as minhas andanças estão me fazendo constatar que o homem, portanto, é o foco de tudo. O homem é o foco de tudo. Até parece coisa de religião, né? Mas, assim, é o homem. É o etnocentrismo. Quer dizer, nós temos que olhar que a experiência comunicacional ela é baseada no ser humano. Portanto, indo numa ousadia, eu digo assim, nós temos que rever as teorias da comunicação. Não sou o primeiro a falar isso. Os meus orientantes estão aqui, eles sabem que eu falo assim, tem gente competente para isso, e essas pessoas vão ter que dar conta. Eu não sei onde estão elas. Eu estou começando a descobrir, e é falta de conhecimento meu. O Ciro Marcondes, por exemplo, está enfrentando isso há 6 anos, pelo menos. Eu descobri agora, fui num evento dele, e conversei com ele, aí fui ver a bibliografia dele e falei assim, puta merda, o Ciro já está corajosamente indo atrás de uma nova teoria. Por quê? Porque é preciso rever tudo. É preciso rever os paradigmas no qual nós, como pesquisadores da comunicação, estamos olhando. Por quê? É necessário rever os conceitos de comunicação. Então, por que eu estou falando de comunicação em mídia? Porque está no título do trabalho. Eu falava assim, bom, esse trabalho me desafiou, eu fiquei vários dias pensando nessa apresentação, pois, na minha visão, todos os processos que acontecem desde que nós nascemos até que nós morremos é comunicação. Então, não adianta ficar falando comunicação mediada, teoria da comunicação, né? Mediada por tecnologias. Portanto, eu aponto, estou convencido e estou feliz de ter começado a ler o livro do Ciro, onde ele fala que comunicação é uma outra coisa e a comunicação é o processo de estourar os sentidos da gente. Se alguma coisa não acontecer dentro de você, não comunicou. Essa teoria é linda. Eu falei assim, puta, que sacada que o Ciro deu, né? Ele fala assim, quando alguma coisa bate, quando a coisa bate e dá alguma coisa em mim, é comunicação. Eu achei isso lindo. Falei, talvez esteja chegando aí uma nova teoria. Seguramente vem outras pessoas que vão contribuir com ele. Mas olha, estou falando de uma base teórica altamente conhecida por nós todos, né? Que tem em todas as escolas, aí você vai vendo, e eu foco na tecnologia. A tecnologia olhando o corpo enquanto máquina. Porque se eu falo que a comunicação só existe a partir dos sentidos humanos, eu tenho que interpretar que o corpo é máquina. E aí eu vou para um cara, Kahn. Esse cara escreveu um livro desse tamanho, era um médico que desenhava como é que o corpo humano funciona. E ele falava, o corpo humano é uma máquina, 1620. Ele desenha, então, como é que o oxigênio entra, é uma máquina que separa o oxigênio, o O2, transforma em CO2 e volta pela minha respiração, que aí tem que ser reelaborado. Temos as tecnologias, vários pesquisadores olharam as tecnologias da comunicação. McLuhan, Charles Safe. Eu sugiro esse livro, está na bibliografia que vem no fim, Charles Safe, Decodificando o Universo. Esse livro começa com termodinâmica. Que loucura. Um cara de comunicação, um jornalista, professor de jornalismo, comecei a ler estudando o demônio do Schrödinger, né? O gato de Schrödinger, o demônio do outro cara lá. Então, termodinâmica, teoria dos gases. Mas
de você passou essa parte, onde você começa a entender o que é informação, o que é comunicação, é brilhante. Em seguida, tem outros livros, tem até o Rubem Alves. Eu coloco o Rubem Alves como um cara que escreveu sobre essas coisas. Filosofia da Tecnologia. De manhã eu apontei o livro do Sec, Waldo Sec. Então, assim, a gente fala... até um tempo atrás eu trabalhava com um canadense... Está me faltando o nome dele agora, mas já eu lembro. E aí nós falamos assim, não, filosofia da tecnologia. Nós não podemos entender a tecnologia como uma coisa estranha, malvada. Alguns acham que é boa, outros acham que é ruim, uns acham que ela desvirtua, outros acham que torna o homem impessoal, sofrível. Mas nós temos que interpretar a tecnologia como filosofia. O Waldo Sec, esse livro é extraordinário. Então, temos ali algumas pessoas, o Pinto, o Álvaro Vieira Pinto, que a Krishma apontou na nossa palestra de manhã, vale a pena cegar no Álvaro Vieira Pinto, é um brasileiro brilhante, o trabalho não deu para eu ler todos os livros dele, são 2 catataus desse tamanho, volume 1, volume 2, é uma delícia. Inteligência Artificial, o Minsky, Marvin Minsky, o Ray Kurzweil. Sugiro para vocês pensarem num livro chamado A Era das Máquinas Espirituais. Olha que fantástico. Máquinas espirituais. Puxa, pois é, vai lá ler o livro. Outro catatal desse aqui mostra o estado das pesquisas maravilhosas. O Whitby, que tem um livro chamado Inteligência Artificial, e o Michio Kaku, que eu acho que possivelmente vocês conhecem, é aquele cara aquele japonês bonitinho, com cabelo branco, que tem uns vídeos no YouTube e também no Netflix. Ele tem um vídeo maravilhoso para entender, ele é físico, ele fala sobre a física de tudo, the physics of everything. Então, vale a pena acompanhar o que esses caras fazem, porque eles falam de comunicação, eles falam das dimensões onde o ser humano está envolvido no processo comunicacional. Os ciborgues, os primeiros termos que foram cunhados, Krishna, é o Klein e o Klein. São dois autores. A primeira vez que o termo aparece, depois vem a dona Haraway, não é o Fábio, né, que está mexendo com isso. Então, neurotecnologia, citando o Nicoleles, tem muitas pessoas, mas citando o Nicoleles, livro que eu li, muito além do nosso eu, vale a pena ler. Você, possivelmente, se você passa 180 páginas, fala assim, o que eu estou fazendo nesse livro? De repente, vem lá um texto que você fala, isso aqui é para nós. Então, isso nos interessa. As tecnologias tecnocerebrais, os Arcadacs, o HIT, chegam nesse livro, não tem ele em inglês, estou com o livro de Le Cerveau Digital, parece que s'appelle, que se chama, porque eu consegui a cópia em francês. E o Michael Korost. Michael Korost é o autor que diz que já estamos criando redes tecnocerebrais. Redes técnico-cerebrais. Acabei de receber o livro dele da Amazon, eu só tinha uma referência dele e estou começando a ler. Estou no meio já. Os Transcendentais, o mesmo Ray Kurzweil, e o Edgar Morin, um homem da comunicação, o Métodos 4 dele, Ideias, olha, eu aconselho todo mundo a ler, porque ele fala de espírito. Aí nós vamos resgatar no livro A Ciência Sem Dogma, do Sheldrake, do Rupert Sheldrake, nós vamos resgatar a ideia do dualismo cartesiano, né? Que é aquela coisa, a vida, o entendimento científico da vida se resume à matéria e ao espírito. Só que a ciência, historicamente, nunca prestou atenção no espírito. O espírito é qualquer coisa que é imaterial, é intangível. A ciência sempre trabalhou no conceito newtoniano de concretude das coisas. Então, essas coisas que você não tem explicação, não é para estudar, isso aí não vai. E aí o Newton, todo mundo se baseia. E chega a física quântica, o Kaku vai mostrar isso, chega a física quântica e ela dá uma outra dimensão. Explica os mesmos fenômenos da experiência humana, dos processos comunicacionais, processos de pertencimento, compreensão da natureza, todas as coisas através de uma outra angulação teórica. E telepática, o Sheldrake, Rupert Sheldrake e Amit Goswami. Amit Goswami é um físico indiano quântico que também se tornou famoso, tem livros dele muito importantes, e pessoas que estão olhando mais para essa coisa da telecinese, telepatia,
telepatia digital. E aí eu vou contar uma coisa simples para vocês. Eu estava um dia numa sala com pesquisadores e eu disse que eu estava descobrindo que a telepatia digital era uma coisa possível. A partir da mediação das tecnologias, eu fui quase expulso da sala. E esse texto está publicado na revista da Famecos e eu fiquei muito feliz porque ele passou por peer review, não sabiam que era eu, então não me chamaram de louco nessa revista. Enfim, voltando, o que é mídia? Nesse cenário de novas interpretações, novas teorias, novas experiências, novas áreas de pertencimento, novos desafios, o que é mesmo mídia? Será que nós devíamos estar continuando falando em mídia? O Ciro diz que não. Tudo é tudo e lá nós temos que achar uma nova explicação para isso. E falar monopólio disso, direito a isso, o Sérgio mostrou para nós como é que é complexo ter direito à comunicação. Se nós não temos, se nós estamos sendo filtrados, se todas as nossas relações, através de um simples telefone ou de outros equipamentos, nós estamos sendo filtrados, acompanhados, e o Snowden mostra isso, como é que a gente pode dizer em direito à comunicação? Sim, nós devemos lutar por isso, mas em outra plataforma. Emissores, receptores, meios. Que universo é isso? O Ciro diz, tudo se comunica. E é verdade. Uma pedra se comunica. Loucura, né? Vocês vão falar, o Esquirra pirou. Às vezes é até bom dar uma pirada. Tal. Mas assim, eu proponho depois do vinho. Agora aqui eu estou careta. Mas assim, uma pedra comunica. Somos nós que não entendemos o código que ela está emitindo. E aí, para alargar o conceito, pretendendo não ser muito prolixo, eu percebi que nós, na comunicação, nós nos contentávamos com essas teorias, essas bases teóricas, como se fosse o conceito de universo. Todos sabem o conceito de universo. Nós sabemos até onde vão as nossas galáxias, quantos bilhões de galáxias existem, quantos milhões de sóis existem, quantos milhares de bilhões de sóis existem na nossa galáxia, quantos bilhões de trilhares de trilhões de galáxias existem, quanto... né? Os físicos, aqueles caras tudo louco, eles conseguiram falar até onde eles conseguiram mensurar. Então tem um mapa do universo. Aí a pergunta fica, mas não tem nada além disso? Lógico que tem. O Dyson, o deGrasse Tyson, ele diz, ali foi até onde a gente conseguiu mapear, mas o nosso espectro de averiguação. Então, alguém cunhou, na década de 50, nos Estados Unidos, o conceito de, eu tenho o nome do cara aqui, De Forest, ele criou o conceito de multiverso. Esse cara morreu esquecido, jogado lá no canto, porque ninguém acreditava nele, e aí agora, recentemente, tem 3 pesquisadores americanos que estão fazendo uma reavaliação teórica, conceitual, que está sendo provada em vários laboratórios, em vários centros de discussão, e eu tenho um vídeo na net chamado Which Universe Are We In? Em qual universo nós estamos mesmo? Vale a pena assistir, porque vocês, no mínimo, vão alargar o conceito de vocês do que seja ciência, tal, né? Então, existe um alargamento de conceitos para uma nova angulação científica. É o que eu estou propondo para nós em comunicação. Vamos largar essa base teórica que a gente tinha e vamos ampliá-la para outras dimensões. Como? Através de interdisciplinaridade, coragem de falar algumas coisas meio ousadas, mesmo que nos chamem de louco, né? Loucos. Então, nós temos que olhar os processos da comunicação por uma nova ótica. Aí eu vou voltar a Descartes, quando ele fala lá atrás que postulava que os corpos, pessoas e animais, são máquinas complexas, onde músculos, ossos e órgãos podiam ser substituídos por engrenagens, êmbolos e eixos de comando. Isso aí eu fiz uma tradução do texto em inglês, que foi o único lugar que eu achei. Então, o dualismo cartesiano marcou a história da ciência nos últimos muitos anos, ainda está presente hoje, quando ele falava dessa divisão que o Edgar Morin vai resgatar da substância mental e substância corpórea. Então, nós estamos falando de convergências ou simbiotizações tecnológicas. Hoje de manhã o termo foi usado, que acho que pelo professor Rifiotes. Então, a comunicação mergulha na noosfera de Teilhard de Chardin. A professora Lucrécia Ferrara, desse programa, eu vou beber dela o conceito de migração da tecnosfera para a noosfera. E o autor disso é Teilhard de Chardin, que criou o termo em 1920.
1920, quase 100 anos atrás. Já estava se falando da era das mentes. Nous, em latim, quer dizer a mente. Então, por quê? Porque tudo são acoplagens, interações, somatórias e intercâmbios. Diálogos, enfim. Então, diálogos que se dão entre o mundo externo e o mundo interno. A comunicação mediada por tecnologia é a razão da existência da comunicação, naquele negócio que a gente, mais ou menos, diz que a gente pertence. Aí vem o conceito de realidades, as realidades virtual, ampliada, aumentada, misturada, aceleram a experiência mental da cognição, da apreensão de sentidos, de significados. A holografia, o professor Sérgio falou, da holografia, ela expande a dialogicidade. Já existem estudos dizendo que a imagem holográfica, já é possível sentir a imagem holográfica. Já existe, quando a emissão da imagem se materializa em cima do objeto, já a emissão de fótons já tem densidade, já é possível, ou entre aspas, me perdoem a parte poética, tocar o rosto da pessoa com quem você fala. Então, a tecnologização de tudo traz uma realidade inusitada. Veja que realidade inusitada. O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui um veículo sequer. O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui um único imóvel. Essa é uma nova economia. Essa é uma nova realidade que está lá fora. Está no livro A Quarta Revolução Industrial, de Klaus Schwab, que o Fábio falou hoje de manhã, na nossa manifestação de manhã. Portanto, nos territórios científicos, todo mundo está de perna para o ar. Não é só a comunicação. A medicina está, a cosmologia está, as ciências da Terra está, todos estão, tudo está de ponta cabeça, está de perna para o ar. Vejam, a notícia de ontem, o Amazon Go vai ser instituído em 2017. Você não vai precisar mais passar pelo caixa. Tudo vai ser contabilizado na medida que você apresenta um celular que tem um determinado programa. E existe um vídeo circulando hoje mostrando a experiência do Amazon Go. A googlização do conhecimento. É o nome de um livro chamado A Googlização de Tudo. O autor do livro, ele chama de googlização a economia que já nos atinge, mostrando que tudo está intermediado por tecnologia. Eu estou falando meio que todo mundo já sabe e que todo mundo fala. É irrecusável, a googlização do conhecimento é irrecusável e redefine os modelos da cultura. Quando eu falo em cultura, redefinição de modelo de cultura, eu tenho alguns amigos que querem me matar, porque para eles cultura é ir ao teatro. Cultura para eles é ler um livro. Eu falo, mas isso é a mensagem, é o local onde a coisa se manifesta. Agora, se eu posso assistir uma peça em qualquer plataforma, no meu celular, ou na minha pulseira, ou na minha retina, vocês todos sabem que já existe processo de transmissão de informação, de vídeos, na retina, diretamente na retina. Não é mais no óculos do Google, no Google Glass. São experiências que já deram certo. Não é coisa que são obra de ficção científica. Eu acho que os comunicadores têm que prestar atenção nisso. O Google fez, nesse livro, o autor mostra, esse vai aí de Anatahan, ele fala que existe o projeto eu tenho tanto ar que não dá. O Google fez uma iniciativa nos Estados Unidos de digitalizar todos os livros do conhecimento humano, a preço zero. Algumas universidades, nesse livro estão descritas as universidades que aderiram, foi um choque, é um choque. A hora que você lê o livro, você fala assim, gente, está muito mais longe do que eu imaginava, está muito mais à frente. Tudo está de ponta cabeça. Sérgio falou, todos já falaram aqui, nos Big Data. Os bancos de dados arquivam tudo. É chover no molhado dizer para vocês que todos os nossos passos, inclusive o fato que nós estamos nesse ponto, nesse momento, o Google está sabendo. Por causa do GPS, os mecanismos de acompanhamento da gente, tá certo? Então, arquivam as nossas memórias e comportamentos em tempo real. Os sistemas inteligentes estão por toda parte. A automação é ubíqua, tudo hibridiza e é perene. Um dos livros fala que o New York Times mapeou em 2012, fez uma pesquisa ampla nos Estados Unidos e descobriu que os jovens mandam 76 mensagens por dia, em 2013. Portanto, 5 por hora. E eles acharam uma pessoa que fazia muito mais que isso.
Então, como foi feito como minha sola, eu gostaria de partilhar com vocês algumas indagações, como o Fernando Peixoto chama as bolhas na alma que eu tenho. Né? Quer dizer, formam-se coisas aqui que eu não sei para onde ir. A simbiose e conectividades tecnológicas vão se fundir aos processos cognitivos humanos? A história do homem no contato com as tecnologias mostra que sim. Então, todas essas tecnologias que estão aqui conosco, que eu vejo todo mundo pegando o celular, eu não fico ofendido, porque pode falar, esse papo aí está meio sem graça, deixa eu responder alguma coisa que é mais interessante. Não, porque já faz parte, já tá fundido a gente. Tem muitos estudos revelando que as pessoas levantam da cama antes de fazer qualquer coisa, escovar o dente, fazer o xixi, lavar o rosto, elas pegam o celular ou os aparelhos e começam a interagir com eles. Segunda indagação. Uma larga e profunda malha estruturada em dialogicidades mentais inserirão um estágio complementar às redes clássicas? Eu digo que sim, e vou muito na direção do Korst, o Michael Korst, que diz, nós, de fato, estamos criando redes intercerebrais. Volto ao Ray Kurzweil, que diz que os computadores se tornarão embutidos e integrados no corpus e cérebros das espécies. Vocês sabem que já foi possível conectar uma rede externa ao cérebro? Já conseguiram, é coisa de 10 dias atrás. Eu assino um monte de boletim, futurismo, aconselho vocês, sem o O no fim, futurismo, sem o O, é um boletim que vem diariamente, é de graça, e eu li essa notícia essa semana, final de semana. Assim, já conseguiram o jeito de... Porque aqui é uma massa amorfa, né? Assim, como se fosse uma gelatina. Então, como é que você faz conexão de uma coisa assim? Se fosse osso, era incrusta no osso e tal, né? Mas não tem. Então, já conseguiram criar um produto artificial que tenha elasticidade e condutividade elétrica para se conectar com os neurônios. Isso já foi alcançado. Então, nós estamos falando de ciborgues? Sim, estamos falando de ciborgues. Vou citar um livro que é o top do top do top hoje no mundo inteiro, que é esse livro Sapiens, de um judeu chamado Harari. Acho que vocês estão sabendo, o livro é maravilhoso, tá? Ele acaba de publicar o último livro, que não deu tempo de eu comprar ainda, o Homo Deus, né? Parece, é isso, né? Que estava em lançamento, eu tentei entrar, mas aí esqueci de comprar. Vou comprar também. E ele fala que do ser biônico e o fim do Homo sapiens. Os capítulos finais, que é o que mais nos interessa, porque as partes iniciais são antropologia, ele fica falando do sapiens, como é que era, não sei o quê, que é interessantíssimo, mas não tem muita aplicação para nós. Mas lá no fim ele começa a falar das tecnologias, né? Coincidindo com a chegada da computação cognitiva e conceitos como machine learning, que todos vocês sabem o que são os machine learning, né? São máquinas que aprendem. Quer dizer, então, que não é só questão de eu colocar algoritmos? Não, ela aprende com os meus comportamentos, com as minhas opções, ela aprende que o meu comportamento induz a uma determinada alteração do algoritmo, não é? Não, o processo. Se eu falei de máquina, o deep learning. Isso. Tá certo. Não, tá certo, tá certo. Não, tá certo. É porque eu agradeço. Não sou um expert nisso, não. Estou incorporando coisas. E inteligência artificial. Vocês sabem do Frank Capra, né, que define a vida como de redes conectadas, e aí eu lembrei agora do Korst, que fala em instalar computadores intercerebrais em todos. Assim, a internet seria parte integral, seria parte integrante do ser humano, integral, acho que é integrante. E seu uso seria tão natural quanto os de nossas mãos. Então, a fusão do homem e máquina indica o transhumanismo, trazendo a possibilidade das máquinas afetivas. Máquinas afetivas? Temos pesquisa na Federal de São Carlos com máquinas afetivas. Se alguém, estou vendo alguém chacoalhar a cabeça ali, é porque saiu até matéria na FAPESP sobre isso, na revista FAPESP. Como fica a comunicação clássica? Então, a minha indagação, a minha tentativa de contribuir aqui é trazer uma indagação. Como é que fica mesmo a comunicação clássica? Será que a gente não devia realmente se preparar para uma nova dimensão? De uma vez que todos os seres estão conectados, com largura de banda garantida, não é todo mundo que tem largura de banda garantida, com aparelhos portáteis, ubíquos, sensíveis, sedutores, cativantes e modernos nas metrópoles. Então, nós já integramos um outro universo.
nós já integramos um outro universo, aquele da imersão profunda e contínua na esfera homocêntrica do acesso e intercâmbio pleno de conteúdos e memórias. Alguns dos exemplos do acesso exponenciado à informação. Aqui são alguns exemplos dos boletins que eu assino. Então, tem o Read Write, a Wired, o Scoop It, o Inverse, Eon, o InnovaJor é do Renato Cruz, que é um jornalista que escrevia sobre tecnologia no Estadão, o Futurismo, que eu acabei de falar, o Inovações Tecnológicas, o Scoop, que eu acabei colocando 2 vezes, o Olhar Digital, o Vocative 3 vezes, o Amazon Go, que está ali, e o Flipboard. De fato, nós vivemos um ecossistema informacional inserido numa esfera pública global, onde o Google, como uma macroempresa, domina todos os processos, controla os atos humanos e projeta os desejos. Projeta os desejos. A hegemonia mudou de mão e é indolor. O monopólio mudou de modelo de controle, estamos em outro universo. O Vaidyanath fala em tecnologias coercitivas, pois em nenhum Estado, empresa ou instituição no mundo tem tanto poder sobre a atividade baseada na rede como o Google. Direito à informação, democracia, cultura, um novo sistema se instala. O professor Marcos Palácio postou isso esses dias. Isso aqui é o levantamento do que estava acontecendo com a questão do Renan. Isso são big data, mecanismos de análise de dados, que você vai passando o mouse e você vai selecionando para ver a incidência de referências. Não é mais o céu é o limite, né? O cosmo não é o limite. O homem é o limite. O homem é o centro. As tecnologias do homem amplificado são homens hibridizados, de uma vez que as lógicas mentais, elas são similares ou semelhantes, ou têm relação com as lógicas das máquinas. Os sentidos como canal das tecnologias, o corpo como residência das tecnologias, o corpo como residência das tecnologias. Portanto, a gente rever um pouco esse conceito de que as tecnologias são algo externo. O homem como razão das tecnologias. E aí volto ao Leonardo da Vinci. Aqui está a bibliografia. Era isso. Muito bem. Agradeço, então, ao professor Sebastião Esquirra também. Quero dizer que me sinto também muito provocado, mas eu gostaria de fazer como nós fizemos na mesa anterior, não é passar diretamente a palavra, questões, comentários. Eu só estou esperando um modo de fazer isso. Você estava aqui hoje de manhã? Não. Bom, me chamo Dora Kaufmann, eu sou pós-doutoranda na UFRJ, na COP, sou do Centro de Pesquisa Átomos, da USP. Você não estava, né? O professor Rifiotti, ele fez uma intervenção que eu achei muito interessante sobre a importância, porque aqui nós estamos num ambiente universitário, num ambiente acadêmico, que eu acho que o objetivo nosso é fazer reflexões, né? Claro. E ele fez uma reflexão que eu achei interessante sobre como os dualismos impedem a gente de avançar e entender os processos que estão em curso, né? Entender qualquer coisa que a gente queira entender. E eu acho que a sua fala, ela é o exemplo oposto do que o professor Rifiotti falou durante a manhã. Porque você radicaliza de uma tal forma que é quase um apocalipse, né? Então, eu fico pensando, o que você propõe? Porque eu acho que tem várias questões, a forma como está se desenvolvendo, todos os processos hoje, políticos, tecnológicos, sociais, tem sempre críticas e sempre questões a serem levantadas. Mas, por exemplo, pegar alguns exemplos do que você falou. Você coloca nós e eles, que são as grandes empresas. Claro que existe parte do que você falou, é verdadeiro. Mas, por outro lado, como disse o professor Rifiotti pela manhã, tem sempre o outro lado, elas foram responsáveis pelo desenvolvimento da internet e por nos dar o que nós temos hoje. Tá certo? Foram as grandes empresas que investiram nas infraestruturas, em tudo, em suma, que ofereceram o que a gente tem hoje, que a gente usufrui. Então a gente tem que levar isso em conta, né? Porque, senão, você colocou ali o quadro dizendo as 10
plataformas que são mais acessadas, né? Aí eu volto a lhe perguntar, se o Google aparece lá, o Facebook, o Amazon e vários outros, por quê? Porque provavelmente você, eu e todos que estamos aqui acessamos o Google todos os dias, compramos na Amazon, acessamos o Facebook, estamos no Facebook, né? Então, eles não estão lá porque eles fizeram uma tramóia e eles conseguiram nos controlar e, por isso, eles têm uma visibilidade, uma importância no cenário. Eles estão lá porque eles nos oferecem serviços que são de extrema valia para nós e nós usamos. Tá certo? Assim como o exemplo que você deu. A sua filha estava numa boate, não foi uma boate que você falou, não, numa balada, boate é século passado. Numa balada, e ela colocou lá no Facebook, e o Facebook se apoderou e uma mais-valia. Não, ela colocou porque ela quis. E ela quis. Aquilo foi o Facebook prestou um serviço para ela. Ou ela quis visibilidade, ou ela quis se comunicar com os amigos. Algum objetivo ela teve, porque ela não é obrigada a estar no Facebook, muito menos ir numa balada e botar uma foto dela. Entende? Então, no mínimo, tem uma troca. Né? Então, a gente tem que ponderar sobre isso. Né? Senão, a única... Pelo que eu entendi, por isso que eu quero entender o que você propõe. Porque eu fico pensando que, para você ser coerente, eu imagino que você não acessa o Google, que você não está no Facebook, que você não compra no Amazon, que você não está em nenhuma dessas grandes empresas, que você não acessa, você não usa elas. Então, eu fico querendo saber isso. Aí, a última coisa, a única proposta que eu entendi que você fez foi quando você falou sobre os drones. Né? Então, eu até anotei, você falou introduzir, não foi essa palavra interesses humanos, mas, digamos, alguma coisa parecida, introduzir nos drones, nas máquinas inteligentes, os interesses humanos. Isso não é possível, porque a única coisa que não é possível, que é toda a discussão, eu fui agora num congresso em Nova York, tinha 30 palestrantes, que a discussão foi sobre isso, né? Que a dificuldade, você não tem como introduzir nas máquinas do sistema inteligentes valores humanos, porque o processo de aprendizado dela, ela aprende por si própria. Entendeu? Então, essa foi todo o centro de 2 dias de discussão. Então, não, vou concluir. Então, assim, eu quero entender o que você propõe, né? Porque fazer uma denúncia, tudo bem, mas como nós estamos num ambiente acadêmico, o que você propõe? O que a gente faz? O que você tem feito em relação a essa situação e o que a gente faz? A gente sai, não acessa as empresas, boicota essas empresas? Obrigado pela pergunta. Não. Obrigado pela pergunta. Eu vou fazer como pela manhã, fazemos uma lista de 4 ou 5 perguntas, certo? Dirigidas à mesa e depois as respostas. Sim, boa tarde, professor Sérgio, aqui é o professor Caio, da PUC de Minas. Muito interessante a sua fala, professor, e eu fiquei só com uma pulga atrás da orelha quando o senhor indicou a diminuição do tráfego das redes peer-to-peer. Né? Então, isso era uma coisa realmente surpreendente. Mas, será que a gente já tem dado? Isso realmente me incomoda, porque, ao que tudo indica, parece ser por causa da facilitação do acesso a plataformas de vídeo. Né? Eu fico imaginando que trocar arquivo por meio das redes peer-to-peer, por meio de torrent, não é trivial, e o Netflix é mais trivial. Então, eu imagino que seja uma coisa mais de facilitar a distribuição. Né? Assistir um streaming via YouTube é mais fácil, e etc. Há alguma coisa que corrobore essa hipótese de uma movimentação para desarticular isso, ou não existe uma movimentação, é só uma sequência? Assim, é só porque isso é realmente bem interessante e muda uma lógica, né, da troca e da liberdade que a gente tem para atuar na rede. Obrigado. Eu sou Luiz Carlos, da Universidade Católica de Pernambuco. Na verdade, não sei se é uma pergunta ou uma provocação aos 2 palestrantes, mas o que é que soa aos 2 também na busca de tentar dialogar com a questão a primeira questão feita, mas o que é que soa aos 2 palestrantes a ideia de uma pedagogia do objeto técnico, uma pedagogia não escolar? Porque, de certa maneira, a gente tem falado
de um caminho do meio, talvez, da relação, de uma relação não dualista com o objeto técnico, com os dispositivos, na linha tanto de Foucault quanto na linha do trabalho que a Agamben, do olhar que a Agamben lança sobre o trabalho de Foucault. E a gente tem falado, de certa maneira, de novas formas, não somente da relação com o objeto técnico, mas dos processos de comunicação. Isso implica uma pedagogia, isso vai implicar uma sociologia, no limite vai implicar uma nova antropologia. Então, é mais uma provocação no sentido de pensar respostas para a primeira questão, mas para a gente também sair um pouco dessa rua sem saída, que é pensar um objeto técnico nessa perspectiva. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço pelos questionamentos, são bastante importantes e difíceis. Então, vou seguir pela ordem, né? Então, a professora Dora, né? Obrigado. Veja, em primeiro lugar, uma coisa trivial. A minha palestra ficou pela metade, a parte das propostas ficou no final. Segundo, eu sou, há muito tempo, além de pesquisador, eu sou membro dos coletivos de código aberto. Nós não pedimos permissão para ninguém, a gente disputa com as empresas. Existe, na verdade, uma grande apropriação por parte das empresas de trabalho não pago das nossas comunidades. Quando a Apple teve que trocar o processador deles, PowerPC, pela base Intel, eles foram para cima da comunidade FreeBSD, que desenvolve um sistema operacional robusto. E como a licença da FreeBSD há uma disputa, uma visão diferente, ainda bem, dentro dessas comunidades, nós que somos do movimento GNU, GNU is not Unix, GNU Free Software Foundation, e o nosso principal articulador, Richard Stallman, ele tem uma licença GPL, General Public License, e a nossa briga é o seguinte: a nossa licença tem um efeito viral. As tecnologias desenvolvidas por nós não podem ser apropriadas pelas empresas privadamente. Pode ser apropriada por ele, pelas empresas, por todos nós, desde que cada linha de código desenhada em cima de um código aberto continue aberto. A licença FreeBSD permite o suicídio, o harakiri, o fechamento. E aí, sabe o que a Apple fez? Ela lançou a nova constituição dela para a plataforma Intel, apropriando-se. Isso está relatado, todo mundo sabe. Se apropriou de um trabalho coletivo. Isso é apropriação indevida de um trabalho comunitário. Nós somos mais de 2 milhões no mundo inteiro. Somos a resistência que eles descobriram e que eu mostrei. Eles estão captando essas energias. E aí eu diria a você, eu escolhi, no curto espaço de tempo, a crítica que eu fiz é porque o que você apresentou, de certa maneira, está em toda a lógica da tecnologia, que a tecnologia ela é útil. O Deleuze já disse isso. Nós amamos a tecnologia, nós entregamos prazerosamente tudo para essas grandes empresas. Elas não nos obrigam a nada. O controle é feito a céu aberto. Elas nos impressionam, elas nos afetam. E aí o Deleuze diz, naquele texto curtinho, pós-scriptum da Sociedade do Controle, talvez a coisa mais impressionante que eu tenha descoberto é que as empresas têm alma. Quer dizer, eles criaram, e o Maurício Lazarato, eu não sei se foi, o professor falou da noopolítica, o Maurício Lazarato tem um texto interessante sobre isso. Ele diz o seguinte, ele faz um contraposto ao marxismo, ele diz o que está se criando é um universo, algo que nós aderimos antes, na verdade, a imaginação, a política precede a economia. É um tema polêmico, é que a gente tem meia hora e faz. E aí eu queria justificar. O que eu disse é privacy by design, human rights by design. E dá, sim, para você ter dentro dos projetos a concepção que você defenda determinadas coisas que você não aceita que esse sistema faça contra você.
Eu dou aula de políticas públicas, dou aula de governança algorítmica, e a questão é o seguinte, cada vez mais as cidades aí, digitais, ou Smart Cities também. Olha que loucura, Smart City nasce com a ideia de ser uma cidade sustentável do ponto de vista ambiental, para cumprir as resoluções do protocolo de Kyoto. E isso é desvirtuado pelas corporações. A minha crítica é assim, você usa o Facebook, eu uso, porque eu estou lá para fazer pesquisa e estou lá para fazer comunicação. Também uso diáspora. São 20 mil no Brasil? Não chega a isso. São 200 mil no mundo, é um fracasso contundente, a nossa rede federada. A gente faz tecnologias e contra-tecnologias. A gente faz a CryptoRave em São Paulo. Eu e diversos coletivos, eu participo disso. A gente dissemina a criptografia. Se 50 mil pessoas no Brasil usarem criptografia para falar com a sua mãe, oi, mãe, bom dia. A NSA pede arrego, porque aquele data center não consegue tentar quebrar, escanear e processar 50 mil mensagens que certamente serão escaneadas porque estão encriptadas, 50 mil mensagens de 4.096 bits a chave, 2 elevado a 4.096 bits. Eles vão ter que processar. E se eles quebrarem uma, vai estar escrito assim, oi, mamãe. Então, é o seguinte, dê prejuízo à NSA. Os coletivos que estão fazendo isso no mundo inteiro, CryptoRaves, CryptoParties, têm as resistências que eu, infelizmente, não pude trilhar por causa do tempo. Eu me atrapalhei na primeira parte da minha exposição, mas eu acho que o que você falou, só corrigindo, não é de valores humanos, eu falei de privacy by design, eu falei incorporar nos projetos, nas concepções, e muitas vezes desenhar algoritmos preditivos que tenham um tipo de proteção contra isso, o que é muito difícil de fazer, eu concordo plenamente com você. Mas, por exemplo, o professor Ben Wagner, da Alemanha, ele diz o seguinte, que é possível você trabalhar o algoritmo com 2 escalas, de primeira ordem e segunda ordem. A de primeira ordem, você faz as definições de início do algoritmo. E da segunda ordem, você trabalha os outputs. Muitas vezes é muito caro fazer isso. Você tem que entrar no algoritmo novamente e retirar rotinas que foram criadas pelo próprio algoritmo. Então, isso é muito importante, quando elas violam os nossos direitos. A governança algorítmica é complexa. É muito complexa e é um tema gigantesco. Eu agradeço, eu acho que a gente tinha que abrir todo um debate sobre isso que foi levantado. Esse debate é importante. E código tem que ser aberto, principalmente de algoritmos de dimensão pública. O professor Tarleton Gillespie diz, quando tem dimensão pública, por mais que seja o código aberto não diga muita coisa, quando o algoritmo é preditivo, ele diz alguma coisa. Então, tem uma série de questões que a gente tem que se precaver. Eu vou passar para o professor. E, antes, só uma coisa. As redes peer-to-peer, 70% do tráfego era peer-to-peer, não é mais. Não é mais. E, sim, o streaming baixou de preço, foi viabilizado, e filtragens atrapalharam as redes peer-to-peer. Agora, nós tínhamos projetos disso, né? Popcorn Time, quem daqui usa? Eu usei uma vez. Popcorn Time. O que é o Popcorn Time? Um camarada da Argentina que fez. E depois foi... O Popcorn Time é uma interface que resolve o nosso problema. Derrubaram o Popcorn Time. Streaming. Streamio. Alguém usa? Streamio. Streamio. Eu uso Streamio. Aí, você usa Netflix também? Eu uso, porque é muito barato. É por causa disso que eles estão ganhando. Professor Sérgio, se me permite, é só um Pois não. complemento àquilo que eu falei das redes, corrobora com isso da suposta incoerência no uso do Facebook, por exemplo, né? Que é uma coisa de a gente estar lá para usar e para conhecer, né? E a mesma coisa com as ferramentas de streaming. E tem um camarada, o Jeff Jarvis, lá da CUNY, né, da City University of New York, ele fala que trata-se de uma troca justa que o usuário comum faz
ao abrir mão da sua privacidade. No livro dele Eu lá, não concordo, o eu sei. Private Parts, sim, eu também não Eu não concordo, concordo. mas a gente tem que entender que é uma argumentação dele lá, né? E uma única coisa que eu gostaria de complementar ao que você falou do diáspora é que não necessariamente ele é um fracasso comercial, né? Porque a gente entende que não necessariamente a gente precisa de ter grandes audiências para atingir os nossos objetivos. Não, Apesar é do que a rapaz gente- lá ter morrido em É condições... que a gente não atingiu, o nosso objetivo era ter uma alternativa a uma rede fechada, uma rede centralizada, que vende a nossa alma. E o que o Facebook vende? Publicidade? Mentira, vende amostras. tempo de olho em tempo nosso, real, né? de todos nós. É tempo dos nossos olhares. Mas apesar do criador do Diáspora ter morrido lá em condições esquisitas, né, valeu a pena o Não, trabalho mas dele. a gente está aí. Vamos montar a diáspora em todo lugar. Agora, a gente não conseguiu empolgar. Alô, eu queria... não fui provocado, eu fico satisfeito por isso. Prefiro convidar vocês para tomar um vinho, acho que fica mais rápido, pega mais fogo. Mas eu quero reforçar meu entendimento do que o Sérgio falou e das explicações que ele deu, porque todos nós conhecemos o trabalho do Sérgio, sabemos do engajamento político dele, longa data, o Sérgio é um referencial para nós. Por outro lado, Dora, eu não fui provocado por você, mas eu queria só dizer assim, eu acho que a função da academia é colocar ideias, mesmo que elas sejam muito negras, mesmo que elas sejam assim... Eu imagino quando os caras montaram o FMI, lá no final, depois da Segunda Guerra Mundial, vários núcleos de pensadores ficaram apavorados com a ideia de um órgão que controlaria toda a economia mundial, sei lá, essa coisa do mundo em desenvolvimento, regulador e tal. Então, assim, a academia é o lugar de reflexão, é o lugar de debates, é o lugar de que alguém estuda alguma coisa, ou tem uma experiência, ou faz uma pesquisa, ou investiga algum elemento novo, ou faz um relato das suas andanças e apresenta para nós. E, às vezes, nós não somos um lugar shopping center, né, onde tudo é bonito, tem luzes piscando, e as pessoas são lindas, estão todas maquiadas, né, assim... A ciência é um lugar de dificuldades, de concepções áridas. Quantas vezes não ficamos com temas complexos, às vezes dias, se não meses, às vezes décadas? Então, pesquisadores no mundo inteiro, com questões as mais triviais, através de um aumentador, de um binóculo, ou de uma lupa, ou de alguma coisa, analisando um fenômeno, como é que as aranhas... Alguém esses dias foi descobrir como é que o que é que tinha um elemento na asa que permitia... Os cientistas foram analisar uma asa da borboleta, porque a borboleta, quando fica na chuva, ela não molha. O cientista foi descobrir por que o nariz. Por quê? Porque precisava criar produtos que não permitisse que a água infiltrasse. Então, o trabalho do cientista é árido, é difícil, é ingrato, é longo, nem sempre é glamouroso, a não ser quando Hollywood relata. Agora, no geral, muitas vezes na área das humanas, professora, a gente se depara com muros intransponíveis, porque nós falamos da existência, nós chegamos no que a professora lembrou do dualismo, nós chegamos num campo que questões do não explicado, do intangível, do que não tem saída, do que é desconhecido, são proibidos. Então, as pessoas... Esse cara que eu falei do multiversos, esse cara é um pesquisador norte-americano e, na década de 50, ele foi execrado. Então, foi muito ruim para ele não tinha saída. Só que o Tesla mesmo, a história do Tesla, todos vocês sabem quem é o Tesla. Eu comprei o livrinho dele, li a biografia dele. O Tesla tem tudo a ver, que é um grande cientista, um cara que projetou coisas absolutamente avant-garde, e aí foi desclassificado, morreu pobre, abandonado. Então, desacreditado num hotel em Nova York. Então, assim, a ciência não é sempre fácil. Quando o Sérgio colocou, eu fiquei com dúvidas também. Falei assim, mas então quer dizer que vamos todos para o ludismo, né? Eu até tenho um lugar que eu descobri que tem lá no sul da ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis, tem uma unidade ludita lá. É maravilhoso.
Eu morei na Carolina do Norte e vi lá os Amish. Fui lá tentar fazer um contato com eles, mas não é fácil, não consegui. Mas eu ficava olhando e falava, como é que é possível, né? Que legal, né? Interessante. Eles não têm essas preocupações que o Sérgio tem. Eles jamais estariam aqui fazendo um debate sobre cibercultura, ou ciber não sei o quê. Mas, independentemente desses núcleos de resistência ou de vida independente, a humanidade tem avidez de conhecimento. Então, tudo isso que nós estamos falando, desse mundo que o Sérgio descreveu muito bem, das grandes corporações, não é novidade para nós. Todos aqui assistiram Zeitgeist. Zeitgeist? Diz alguma coisa? A professora Dora seguramente assistiu. São 3 capítulos. É impossível sair daqui lá sem ter tomado uma caixa de vinho. Não é nem uma caixa de cerveja, tem um negócio mais pesado. Termina o primeiro capítulo, você está arrasado. Quando você vê como é que funciona a economia mundial, como é que os americanos imprimem dinheiro sem ser numa entidade privada, o Fed não é controlado pelo governo, quando o sistema de governo, quando não sei o quê, com os Tycoons, quando o Hildebrand, aquela famosa reunião que o Brzezinski liderava lá, e o Kissinger, lá num barão lá na Áustria, um aeroporto privado, a mídia não tem acesso. Então, assim, o que esses caras estão decidindo? Eles estão decidindo o destino da humanidade. Sinto muito, eu estou colocando um pouco mais de pontos negros. Eles estão controlando a extração de minas de diamantes na África do Sul. Estão controlando a exploração de água que, nos Estados Unidos ou ali no Oriente Médio, que Israel fez lá com o Jordão, aquelas coisas. Então, tem problemas geopolíticos, tem alguém pensando nisso. Então, é óbvio que o cenário que o Sérgio trouxe, ele é difícil de engolir, mas é o estímulo para a gente tomar mais vinho. Eu acho que eu sei que o Sérgio não precisa de defesa, mas eu queria só trazer um pouco já que ninguém me falou, deixa eu aproveitar meu tempo aqui um pouco. Até o Rifiotes me cortaram. Boa tarde. Parabéns aos professores, as 2 apresentações foram muito estimulantes. Meu nome é Cíntia, eu sou doutora aqui pela PUC, e eu gostaria de fazer uma pergunta aos 2. A pergunta, na verdade, nasce de ambas as apresentações, né? Se nós caminhamos para uma simbiose sem precedentes, né, de corpo, mente, sistemas, máquinas, e o controle dos algoritmos não está exatamente ou necessariamente sob o nosso controle, como fica a questão da liberdade? E essa minha pergunta, lógico, ela leva em consideração, não sou ingênua, né, a ponto de pensar que nós sejamos livres hoje, ou que já fomos algum dia, mas ainda assim eu gostaria de ouvi-los. Então, boa tarde, eu sou Florência, sou da Argentina, por isso este sotaque lindo que eu tenho. Não, eu me sinto muito contemplada pela fala de Sérgio. Eu, além de ser estudante da UFBA, do Grupo Giga, sou jornalista, trabalho com tecnologias com uma perspectiva de gênero. E vindo da Argentina, né, que a gente teve uma lei de médios que agora foi vetada, mas tivemos uma grande discussão sobre quem são os proprietários da mídia, e eu acho que o Brasil tem essa discussão pendente. Eu acho que também a questão nos suportes digitais é também debater quem são os donos da mídia e o que estão fazendo com nossos dados, né? Isso é muito importante para ter, como o professor Sebastião falava, um pensamento crítico, né? A gente está na universidade para construir um pensamento crítico, para questionar. E também porque acho que é importante pensar que os algoritmos têm ideologia. Ou seja, esses algoritmos são criados por empresas, e essas empresas têm uns objetivos, que é vender cada vez mais, né? E a gente trabalha com direitos das mulheres, então também vamos ser críticos com o Facebook, e todo mundo sabe que tem uma política muito misógina, né? Com os movimentos sociais. Este encontro tem um perfil super com perspectiva de gênero, perspectiva feminista. Então, eu acho que temos que questionar também as ferramentas que estamos usando. Muito no movimento de ativistas, de hackers, o movimento de tecnologia com feminismo, se fala assim, Mark Zuckerberg criou o Facebook para se vingar da namorada, da ex-namorada, né? E
e as políticas do uso da plataforma são censuradoras de muitos dos conteúdos que a gente posta. Então, é isso. Só lembrar que, sim, são serviços, são gratuitos, mas o produto é a gente, né? Ou seja, você está sendo vendido, seus dados estão sendo vendidos e a gente não tem conhecimento quase nenhum, quase nenhuma transparência. Então, só isso. Fábio, o ENF, doutorando na linha de novas tecnologias. E, professor Sérgio, eu já acompanho o seu ativismo na comunidade de software livre há muito tempo. E, diante dessas perspectivas, para onde encaminha a comunidade de software livre? Enquanto vai lá para trás, eu vou fazer só um comentário, já que eu fui também citado, e para explicar ao professor Sérgio Amadeu, na verdade, o que eu estava comentando na parte anterior era o lugar dos sujeitos, né, que cedem. Né? E eu vou tomar para a mesma pergunta, porque é um ponto de vista da antropologia, de estudar os sujeitos. Né, o que eles fazem, como eles fazem. Então, eu vou inverter a pergunta agora, né, aproveitando o comentário Dora, né? Aproveitando o comentário da Dora, e dizer o seguinte: nós temos que frear esse movimento, sua frase. E a pergunta é: quem somos nós? Então, o que eu gostaria de pensar é que configurações de sujeito com as quais nós temos envolvidos, que fazem esse movimento também de um lado para o outro, cedendo, eu até disse, cedendo às vezes não conscientemente, mas com uma certa condescendência, sabendo que está circulando. Também nem todo mundo é totalmente inocente nesse campo. Acho que a gente já tomou consciência de que existe esse uso e essa compra e venda. Então, com que sujeitos, né, na verdade, nós estamos lidando? Por que é tão difícil, inclusive, convencer? Né? E eu fiz aqui, eu não vou me alongar, mas eu fiz uma confidência. Eu disse que eu saí do software livre, saí de tudo e fui para o Mac. Né? Foi um pouco essa confidência que eu disse: olha, então há uma certa, nem ambiguidade e incoerência. Existe realmente esse vai e vem, né, da minha própria pessoa. Eu imaginei que isso pudesse ser generalizado. Então, só para explicar. Bom, boa tarde. Meu nome é Maria Rita. Eu sou doutoranda no programa de Ciências Sociais na UFRN. A minha pergunta, na verdade, tem a ver com o livro A Teoria do Drone, que o professor Sérgio citou. Um livro que eu tive a oportunidade de ler, que ele abre relatando um caso de um erro. Né? Ele começa fazendo um relato de um erro do exército norte-americano, enfim, que eles passam dias observando, através de drones, um grupo e acabam cometendo um erro e matando aquelas pessoas que, na verdade, não estavam fazendo o que eles achavam que estavam, né? Terrorismo, enfim. E aí, a partir disso, eu tenho duas perguntas, que são para ambos os professores. Uma é que é possível pensar uma ética que supere essa ética que a gente tem, que na minha visão ela é uma espécie de ética das mãos curtas, porque todas as nossas ações importantes hoje em dia se dão à distância, né? Você está num deserto no meio dos Estados Unidos matando pessoas do outro lado do mundo. E se a nossa ética é curta, e aí eu penso, por exemplo, eu tenho aquela de proteger os mais chegados, de alimentar os filhos, eu penso que é uma ética que não chega nem aos meninos de rua. Como é que ela vai chegar a outras populações, né? E aí, no livro da Teoria do Drone, ele vai muito questionar a questão do soldado que não entende, que não passa por experiências de guerra, porque, para ele está ali lidando com um computador. Não é? Ele faz toda essa discussão. E aí, nesse sentido, eu faço essa pergunta. É possível pensar modos de essa tecnologia que está aí, que vai chegar no civil, e aí eu já avanço viajando, eu fico pensando, pegar um drone predador e botar na mão do BOP no Rio de Janeiro, o que isso não é possível de causar, entendeu? Porque todas as tecnologias militares acabam sendo trazidas para o mundo civil, né? E como o professor falou, cabe a nós da academia pensar como é que isso vai se dar. Também em termos de categorização social, porque quando você faz a análise de dados, né, daqui a pouco não vai as divisões que nós temos de classe social, de raça, de gênero, elas vão se importar menos, assim, porque eu entendo que as categorizações sociais vão ser mais em torno de trânsito, de consumo, né, quem é consumidor e quem não é.
E aí, sempre na base dessa análise de dados. E aí, a minha pergunta nesse sentido, tem como pensar um avanço? Bom, eu vou tentar seguir pela ordem aqui que foi falada, né? Então, a Cíntia, é o seguinte, bom, existe já uma série de tecnologias de simbiose, hibridismos, e há muito tempo você tem essa dimensão do ciborgue, etc. Eu mesmo estou vivo aqui hoje porque, se fosse no século XIX, provavelmente eu não estaria. Eu tive uma pedra no rim e eu fui operado. Se eu não tivesse as técnicas que existem à disposição, eu não estaria. Eu teria tido uma infecção generalizada, etc. Né? Então, de certa maneira, nós vivemos já, não de hoje, mas eu não acredito numa humanidade não tecnológica. A questão é que tecnologias a gente está usando e quem está controlando as tecnologias. Eu tenho uma aversão à ideia que sempre existiu firmas. A gente tem que colocar as coisas na história da humanidade. As firmas não têm mais de 300 anos no mundo. As firmas que nós conhecemos. E que o Coases ganhou o Prêmio Nobel de Economia, dizendo que, pelos custos de transação, o único jeito de produzir coisa é pelas firmas, é pelas corporações. O capitalismo ele tem um axioma, e eu não estou falando nós e eles, eu estou falando todos, eu estou falando de um único ponto, o capitalismo, que eu vivo nele. Então, eu estou falando de um único ponto. Ele tem uma lógica, né? Ele tem uma lógica. Então, qual que é o problema? O problema é, como é que a gente trabalha a liberdade dentro dessa situação? É muito complicado. Primeiro que liberdade é uma palavra que não dá em árvore, a gente precisa discutir o que é. A liberdade como conceito jurídico, a gente tem hoje. Ela está definida na Constituição. Como conceito jurídico. Então, quando o Agamben fala que até isso está em risco, porque nós estamos vivendo estados de exceção, aí nós estamos colocando em risco os conceitos jurídicos. E vou dizer mais, as corporações, elas invertem uma lógica que era do mundo industrial e que estava consolidado. Qual que era a lógica? Transparência para os poderosos, certo? E privacidade para as pessoas. A lógica hoje que me cobram, em todos os debates, sempre eu tenho essa cobrança, é mais ou menos o inverso, que é o seguinte, o código dessas empresas, os algoritmos, têm que ser fechados, porque, afinal de contas, eles estão nos oferecendo o que há de melhor, melhorando a nossa experiência. Eles precisam conhecer toda a minha vida para melhorar a minha experiência. Eles perguntaram se eu quero? Também não perguntaram. Eles vão levando as coisas, eles vão fazendo. Eles vão controlando códigos genéticos, eles vão tornando isso propriedade privada. Então, eu digo, a academia tem que criticar isso, não necessariamente, mas ela permite uma crítica a isso. Eu sou daqueles que criticam a apropriação privada de códigos genéticos e dos bens comuns. Eu critico. Eu acho que isso não deveria ter. Né? Eu não concordo com isso, mas isso é uma proposição. É uma proposição. Então, eu acho assim, a gente tem que trabalhar nessa perspectiva, como a Florência colocou. Veja bem, eu fiz um levantamento há muito tempo atrás, está até publicado na revista da Manguinhos, lá do Rio de Janeiro, tá, sobre os casos de censura no Facebook. O Facebook não é uma empresa que só faz aquela... O Facebook, primeiro, não é web, o Facebook é pobre. Na web, a gente cria qualquer coisa, programa em Python, tal. O Facebook, eu não posso programar nada, eu tenho que fazer o que ele quer. E ele está dominando, ele está tragando, ele está colocando coisas. E aí, sabe o que ele fez? Tem gente que acredita no Facebook. Não usa o Facebook, acredita. Aí que é o problema. Por isso que tem que ter a crítica. Sabe por que é o problema? Por quê? Por exemplo, o Teatro Oficina tinha 40 mil seguidores, tinha uma página no Facebook e só no Facebook. Um belo dia, o Facebook extraiu, deletou a página do Teatro Oficina. E não há Cristo que a devolva, que coloque no lugar.
Por que ele fez isso? Aí o advogado do Facebook diz, é uma entidade privada, eu faço aqui, a empresa faz o que está nos seus termos. Só que os termos mudam também de acordo com os donos da empresa. Não é uma Constituição, não tem parlamento, não tem o jogo democrático. Então é o seguinte, não nos iludamos. Nós temos que ver em que situação estamos. Nós estamos numa situação onde cada um de nós participa dessa enorme cadeia que o Deleuze tem uma enorme razão, que se chamou sociedade de controle. E não há um vilão, não há um mal, há uma lógica social, há um agregado, uma agregação social. Só que, ao saber disso, a gente pode, por exemplo, impedir que o ex-prefeito de Piracicaba, especialista em tecnologia, aprove a lei de patentes de código genético e de algoritmo no Brasil. Aí alguns de vocês podem falar, mas já tem nos Estados Unidos, o que é bom para os Estados Unidos pode ser bom para nós? Acho que não. Nós e a Europa temos que resistir. Nós não podemos concordar com o patenteamento de seres vivos, porque ficaria mais apto a venda e compra no mercado. Não, vamos derrotar essa lei. A gente já conseguiu derrotar o ano passado. Eles não conseguiram aprovar essa lei de patenteamento de seres vivos, ED, que é uma lei que, aliás, é a Confederação Brasileira de Empresas, da indústria. Todos esses caras fazem carga pesada para aprovar. E patentes de algoritmo. Olha que absurdo. Se eu patentear algoritmo, vocês sabem o que vai acontecer, né? Então, nós vamos ter uma elevação de custos, tá? Uma maior dificuldade para as pesquisas, além de tudo. Está lá no Congresso Nacional. Ainda bem que não entrou no pacote de maldades. Quem somos nós? Quem somos nós? A da comunidade eu vou falar por último, tá? Eu pulei, que é a mais difícil aqui. Quem somos nós? Nós somos a multidão do Negre, se você preferir. Nós somos a resistência dos coletivos autonomistas, se você preferir. Nós somos trabalhadores da esquerda tradicional, se também você preferir. Nós somos aqueles que estão fazendo as críticas da academia. O que nós temos hoje, na verdade, é que existe um grupo concreto visível, que se chama corporações, algumas de grande porte de tecnologia, que ditam as regras para onde está caminhando. Muitas vezes, algumas delas são obrigados a fazer mudanças, porque as pessoas, os usuários da rede, as pessoas se apropriam das tecnologias e alteram o seu curso. Os hackers alteram seus cursos. Então, há um jogo, mas tem um polo visível. E tem um único outro polo? Não. Há uma multiplicidade de forças em choque. Então, quem somos nós? Todos esses outros. Então, são os outros, aqueles que estão lá fora, né, que não estão desenvolvendo isso. E que estão desenvolvendo, mas de maneira assimétrica, não têm o mesmo poder. A comunidade hacker desenvolve muita coisa, mas o poder dela, perto destes, é muito diferente, é muito distante. E a penúltima, a Maria Rita fala, é possível pensar uma ética? Bom, dessas mãos curtas, ou seja, o que em síntese, o drone traz para a guerra? Traz uma alteração a um teórico que pensou muito a legitimidade do ato de matar. Quando um soldado volta da guerra, em quase todos os países do mundo, as pessoas aplaudem. Ninguém pergunta para ele, você matou alguém? Se vem um assassino aqui, a gente causa estranheza. Se um cara matou o vizinho, por mais que ele tenha cumprido pena, você já fica estranho. Porque o ato de matar não é um ato eticamente aceitável em quase nenhuma sociedade. Mas na guerra ele é aceitável. E o que o drone traz? Traz uma alteração do que o Clausewitz diz que legitima o ato de matar, que é também a possibilidade de morrer. É a possibilidade de ter o confronto. Então, você se dispôs ao confronto e você pode ser alvejado. E, por isso, você legitimamente pode matar. É a única coisa que, depois de avaliar várias hipóteses, ele disse que é a única que pode dar legitimidade. A morte. Agora, quando você tira o confronto e você põe um drone no Iêmen ou no Paquistão, e quando você ouve o zunido, ele já está em posição de tiro e te alveja, sabe o que acontece? Essa não é a ética do combatente. Essa é a ética do caçador.
é outra ética. Então, o drone e os autômatos, as pessoas começaram a discutir. Os algoritmos são mais humanos que os humanos, porque o soldado autônomo que está sendo testado, ele vai ter um algoritmo dizendo o que é ético e ele não vai ter medo. Ele não tem sentimento e não tem também medo. Muitas vezes o medo leva o soldado a ser antiético. E aí, esses teóricos da matança limpa e ética dizem que os algoritmos que dirigem as máquinas e os processos, eles permitirão, na verdade, que todos nós tenhamos mais éticas. O que é curioso, sou obrigado a reconhecer, que uma invenção humana seja mais ética que os humanos. Então, é um negócio extremamente curioso, e esse debate está muito forte, muito pesado. Essa questão, só para terminar, é o seguinte, e tem um erro brutal que o Chamayu fala. Como o drone, de fato, mata menos que os bombardeios, mata menos que uma bomba, ele tem um míssil mais... Morre, afinal, 15, 20 por alvo, né? Coisa pouca. Ele é uma arma que seria limpa para os norte-americanos. Só que está um problema. Os norte-americanos, o Obama autorizou 2.400 mortes por drone. Por que isso? Porque é fácil matar. Então, entrou na pauta da política o ato de matar, o ato de eliminar o opositor. E não adianta falar, e você é contra? Sou. Nós temos que proibir isso. Aí, é uma discussão complexa? É uma discussão complexa. Nós temos que proibir isso. Nós temos que declarar isso inaceitável. É que nem gás mostarda em guerra. Porque eu disse, eu botei até uma parte que tem umas teorias que dizem assim, toda tecnologia, se ela é possível, será usada. 2, e se ela pode ser usada, ela vai ser usada também na vigilância e vai ser usada também no controle. Síntese. Não é verdade. O gás mostarda foi banido. Não é verdade. Se a sociedade quer, ela bane determinadas coisas que nós não aceitamos. Essa história que tudo é moderninho, a gente tem que estar todo mundo com tudo, eu quero oferecer a minha crítica a isso. E, por fim, o que acontece com a comunidade de software livre? A comunidade de software livre ela foi muito importante, porque ela era uma comunidade de compartilhamento de conhecimento, ela é uma comunidade que traz a ideia da ciência, que a ciência é aberta para dentro da tecnologia, e ela produziu e produz muitas coisas, mas ela está sob uma enorme tensão. Já essa tensão aconteceu há um tempo atrás, quando se criou a ideia de open source, e que muitos não acompanham. Open source não é livre, é o código aberto. Você não tem o poder de fazer tudo com aquilo. A comunidade open source tentou se diferenciar, porque considerou que a software livre muito radical, muito ideológica, e aí eu teria que algo mais incorporado pelas corporações. As corporações incorporaram o código-fonte aberto, incorporaram até a lógica hacker. Eu mostrei aqui a Rede Globo, fazendo hackathon. Então, veja bem a situação. A situação é a seguinte, eles se apropriam de várias coisas e vão se apropriar. Tudo bem. Agora, eles estão penetrando a Microsoft, ela fez 2 movimentos estratégicos. Para fechar. Desculpa, eu posso... Não, mas é assim. Um movimento estratégico foi comprar muitas empresas de games, porque ela viu que ela ia se arrebentar. E muita gente tem Windows hoje, pelo costume, a maioria das pessoas e tal, né? Mas também por causa dos games. Os games, só no Brasil, dos caras que têm computador em casa, 46% usam para game. Não é bobagem. E você usa para games, você tem que ter Windows. Senão você tem que usar ali um outro para fazer uma ponte. É um negócio complicado. Então, ela fez esse movimento. E outro movimento foi de lançar o setor open dela. E agora ela está financiando a Linux Foundation. Ela está financiando e nós estamos em umas batalhas muito grandes. O Google já fez isso com a gente. O Android, o sucesso total nos celulares, é uma apropriação da comunidade. E o kernel do Android é o kernel do Linux, o coração. E ele se apropriou, mas... E ainda dizem, vocês têm muitas guerras pela frente. O Google é aliado.
O Google é aliado em várias coisas e não é aliado, aliás, em outras não são. Então, para onde vai a comunidade? Para onde vai o trabalho colaborativo? Para onde vai o comum, a defesa dos commons? Nós não sabemos, nós estamos no meio da confusão. Eu não sei te responder se a gente vai se fortalecer ou se a gente vai ser, na verdade, cada vez mais frágil, porque vai virando tudo comercial. E aí, um moleque que tem aquele espírito de contribuição, de colaboração, não tem sentido. É melhor ele ser um empregado de uma grande multinacional. Não tem sentido ele ser de uma comunidade, né? Então, para onde nós vamos? É a luta que vai definir, é o código. Hackers não fazem discursos, né? Eles estão lá fazendo códigos. E a gente tem muitos hackers ainda, mas não é uma coisa simples. Eu vou tentar não me alongar muito, mas vou tentar responder você lá no fundo, porque, no fundo, a sua intriga ela é uma intriga que nos aflige desde que a gente também começou a pensar ciência. Essa questão sua ela é baseada na filosofia da tecnologia, mas a filosofia da sociedade. Os dilemas que você apresentou do soldado que está lá no deserto do Utah matando tantos milhares de quilômetros de distância, eu vi esse vídeo. Ele tem lá os seus dilemas também existenciais, tal, não sei o quê, mas ele acredita, ele precisa daquele emprego e ele acredita naquele sistema. Então, o trabalhador que está na linha de montagem, num determinado lugar, ele também acredita, ele é pago e ele fazem a cabeça dele. E enquanto o Sérgio falava, eu me lembrei do Oppenheimer. O Projeto Manhattan. Vocês se lembram do Projeto Manhattan? É o que construiu a bomba atômica. O Oppenheimer, depois de ter conseguido construir a bomba, os últimos anos da vida dele, o Trinity, tem um vídeo chamado Trinity que mostra esse dilema. Ele morreu angustiado, porque ele não sabia, como o Santos Dumont, que o objeto dele que ele estava fazendo seria usado para matar daquele jeito. Ele sabia que ele acreditava que era para proteger, em caso de extrema necessidade e não sei o quê. Então, a tecnologia que ele inventou foi usada para fins políticos, para fim de hegemonia e fim de mostrar para o mundo qual é o novo diapasão. Os americanos estão nisso há muito tempo. Eu não preciso lembrar para vocês do Armando Matelar, Multinacionais Sistemas de Poder. Não preciso falar para vocês do Eduardo Galeano. Não preciso falar para vocês do trabalho da CIA. Tem autores que, historicamente, apresentaram esse cenário que você, lá no fundo, fala assim, mas é ético? Onde está a ética? No fundo mesmo, vamos ser honestos. Não tem ética. Vamos parar com esse discurso. O que aconteceu ontem em Brasília, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Congresso, o que está acontecendo em Brasília, o que aconteceu com a Dilma, o que aconteceu não sei o quê, no Supremo Tribunal, é falta absolutamente de vergonha, de ética, de princípios republicanos, acabou. E nós ficamos falando de ética nos Estados Unidos, ou na Rússia, ou na China, ou na fábrica da Toyota, não sei aonde, ou na extração, na criação de boi, ou sei lá no quê, do nióbio. Essa é a sociedade. Nós temos que ter uma capacidade de assimilar o real que a gente vive. E aí, para não ficar negativo, para não parecer assim, antes que venha o vinho, eu vou lembrar para vocês do Deep Web. O Deep Web. Nós conseguimos, né, Sérgio, falar tudo aqui e não falar do Deep Web, apesar de que o universo que ele fala é o Deep Web, as Hidden Web, a web não de superfície, a web de profundidade, a Deep Web. Então, a Deep Web é gigantescamente maior do que a web que nós conhecemos. É um universo onde está lá o Tron, Tor. Então, toda a filosofia de encriptação, toda a filosofia de outra coisa. O aluno meu, esse Bruno, ele fala, professor, o que eu estou achando lá é absolutamente cabeludo. Tem o lado da política, tem o lado do software livre, tem o lado do movimento, do trânsito de informação encriptografado de uma forma que os mecanismos não consigam identificar, por causa da teoria do Tor, que são as camadas da cebola. Tem lá tráfico de órgãos, pessoas que são decapitadas ao vivo. O que vocês acham disso? Tem gente que assiste pessoas se perdendo o braço. Ele falou para mim, eu não vi isso. Eu falei, eu não quero ver isso. Eu vou atrás do vinho e fico quieto lá, eu e o barco, e vocês, porque a tecnologia permite isso.
A tecnologia permite isso. Eu pensei que o Sérgio, quando ele falou de tráfico de pessoas, eu pensei que vocês sabem do tráfico de órgãos. Isso tudo está aí. Então, de que ética é que nós estamos falando? É a ética que aparece na mídia? Não tem um único produto na mídia que não foi interceptado por um filtro. E esse filtro, tenho certeza absoluta, interessa ao status quo. E esse status quo tem um gerente. Desculpe, eu tenho uma recaída, movimento de 68, da minha geração, assim, sim, é o país do norte. É o Big Brother, é o grande irmão que está lá em cima, que tem controle disso tudo. Está aí o Snowden mostrando o que eles fazem no mundo inteiro. Bom, obrigado. Eu acho que a gente falou sobre monopólios, ouviu bastante sobre convergências e falou sobre direitos. Embora parecesse impossível, não é? Eu acho que a mesa conseguiu, através das duas apresentações, tocar, e acho que, junto com a plateia, mostrou que esses são temas que a gente quer efetivamente discutir. Então, mostrou não só uma atualidade de agenda política, mas de agenda acadêmica também. Então, eu estou muito contente. Para a direção do evento, está aqui o presidente. Aqui. Da próxima vez, chame só o Sérgio, que aí ele fica com 1 hora inteira e aí dá para a gente... Não, aí não dá. Não, professor. Não, porque nós somos contra o monopólio. O Sérgio é o primeiro que vai ser contra esse monopólio da palavra. Nós queremos diálogo. Bom, e direito à palavra, não só à informação. Eu agradeço a presença de todos, acho que o debate foi muito rico, e já em seguida temos a próxima mesa nessa mesma sala sobre políticas etnográficas. Nós vamos fazer pelo menos um intervalinho de 5 minutos para as pessoas que têm outras atividades saírem. Eu peço os que já vão ficar para a nossa outra mesa, que permaneçam na sala. Obrigado.